Olá, boa noite. Mais uma live com o Grupo Penumbra. Vocês estão na internet aí? Não, né? Tira aí da internet. Produção. Ô, produção, edite. Veja como que está a internet aí. Ai, Lourenço Amaral Júnior, boa noite. Tínhamos começado, mas tivemos que encerrar e começar novamente, né? Pra dar pra a conexão ficar melhor, né? Com os nossos convidados. Então. Ninguém tá na internet, não, né? Tá. Vou chamar vocês então, fios de sombra. Já tá conectando, tá aguardando, né, já. Aê. E agora, como que está? Agora sim, agora a gente tá te ouvindo bem. Até eu acho que tô escutando melhor até. Vocês aí. Bom, acho que o pessoal tá voltando aqui, mas a gente pode começar, né, por esse começo. A Paloma tá falando, né, da formação de bailarina. Se quiser continuar, Paloma. Então, tem essa formação de dança. Minha especialização é em balé clássico, né? Depois disso eu estudei teatro e eu tenho formação como jornalista também. E além disso eu fiz outros cursos e workshops de máscara, de manipulação de boneco, daí já focada na intenção dessa parte do teatro de animação. Uhum. Poxa, tem bastante gente entrando ainda. Você quer esperar um pouquinho ou não? Acho que a gente estava com quase 20 pessoas, está com 7, tem gente entrando. Se quiserem esperar um pouquinho. Mas essa conversa é bem inicial mesmo da formação, né? Sim. Você sabe que eu tentei, fez teste tudo aqui para enquadrar o celular no tecido, que a gente depois vai fazer a surpresa aqui. Teve que tirar o celular do lugar, tudo. Depois a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Tava tudo preparado. Mas tá tudo certo, vai dar certo. No final dá certo. Tá. Aqui é tranquilo, aqui é uma conversa, uma troca que a gente vai se ajeitando. O pessoal que entra aqui também estão acostumados a nos acompanhar também. Faria, olá, boa noite. Sandro, Cláudia, Hermes voltou, que bom que vocês voltaram. E agora o pessoal tá chegando. Agora falando de você. Bom, então vou falar um pouquinho de mim, então. Na verdade, eu sou ator formado por conservatório e depois comecei a trabalhar, já logo depois de formado, já comecei a trabalhar bastante, tanto na área como ator, como também iluminador. E aí foi quando eu conheci o Rafael e comecei a trabalhar junto com ele e desenvolver trabalho aí na área do teatro de animação, né? Sim, ótimo. Eu conheci o Rafael, ele teve aqui, né, que foi o projeto, que até surgiu o Grupo Penumbra, né? Ele deu um mimo pra gente, na verdade, um filhinho pra nós, que é a lâmpada que aqui não tem. A gente tem um carinho muito grande por ele. E que bacana, olha essas circunstâncias, né, coincidências, né? Então, também falar um pouquinho de como vocês conheceram. Então, vocês, né, falaram que foi pelo Rafael Cursi, né, Lucas? Como que começou a querer trabalhar com essa linguagem, né? Já que já trabalhava com teatro de animação, como que foi para essa outra vertente, né? Então, na verdade, nem eu nem a Paloma, a gente não tinha nenhuma experiência com teatro de animação antes, né? Nem eu nem ela. Tudo que a gente aprendeu foi através do Rafael
Eu comecei a trabalhar com ele como iluminador dos espetáculos dele, ainda num núcleo que ele formou aqui no Brasil. Foi o primeiro núcleo que ele formou aqui com outras 2 pessoas, chamava Companhia Odelê. Tá ouvindo? Travou um pouquinho. Travou e voltou rapidamente. Tá. Então, na verdade, assim, eu conheci o Rafael através de um trabalho que eles fizeram no Sesc em Campinas. O Sesc aqui em São Paulo, ele é muito forte culturalmente, né? Eles apoiam muito o lado da cultura, do esporte, e tem uma programação muito intensa e contínua, né? E logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar com teatro, não tinha nada a ver com teatro de animação, com teatro de bonecos, mas eu cheguei a fazer algumas manipulações de bonecos, mas era uma coisa muito diferente. Eram trabalhos de bonecos de espuma, que era um bocão. Então, quando eu fui convidado por uns amigos da Paloma, inclusive, da turma de teatro dela, quando ela estava estudando, a fazer uma oficina de teatro de animação que o Rafael estava ministrando no Sesc. E aí eu falei, gente, desculpa, eu não vou, não gosto de teatro de animação, acho que não vai ser legal, não. Aí eles insistiram, eu acabei falando, vamos lá, vamos ver o que é e tal. E de repente acontece uma coisa legal, né? Só que antes da oficina, eu já tinha feito a inscrição, antes da oficina teve uma apresentação do espetáculo dele. E aí eu assisti o espetáculo dele, chamava Uma Noite Claro, e aí eu fiquei fascinado. Para mim foi outro mundo, outro universo que apareceu no teatro de bonecos. Eu não sabia que isso existia, foi um encantamento assim, impressionante. Principalmente pela delicadeza do movimento, sabe? Pela organicidade do movimento do boneco, que eu comecei a entender e olhar, eu falei, como será que esse boneco se mexe sozinho, sabe? Então, aí eu fiz a oficina com ele, e aí na oficina eu me apresentei, falei que trabalhava com iluminação, e eles estavam precisando de um iluminador. Então, foi aí o nosso primeiro contato, né? Depois de um tempo, ele pegou o meu contato, me inscreveu num projeto da companhia, o projeto não aconteceu, mas depois o núcleo começou a se desfazer e eles me convidaram para continuar acompanhando o Rafael nas apresentações. Então, eu tive uma vivência com o Rafael muito grande, assim, que eu posso dizer que, para a formação artística, no teatro de animação, principalmente, 90% do meu trabalho foi essa vivência que eu tive com o Rafael muito próxima, assim, de todos os dias, às vezes até de passar semanas assim, juntos trabalhando. Então, isso foi muito importante. Sim, que bacana. Eu acho que eu assisti esse espetáculo aqui também. Aqui o Sesc também o Sesc é assim, né? Ele forma também, né? Ele forma muitos artistas, né? Então, a próxima pergunta, eu até tô com uma colinha aqui, que eu falei assim, nossa, eu não posso deixar de perguntar essas daqui. Mas, pessoal, vocês também fiquem à vontade. Opa, que tá caindo aqui. Vocês também fiquem à vontade para quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Para a Cia Fios de Sombra, só colocar aqui nos comentários, a gente lê e tenta aqui responder, tá? Então, mas o que vocês acham, ainda falando desse começo ainda da sombra, né, especificamente, né? Como vocês falaram que trabalharam também com outras vertentes, o que chama para vocês, o que vocês gostam e que acha que tem a potência no teatro de sombra e das outras linguagens, talvez não traria essa potência em cena? Tipo, essa questão de escolher se vai fazer de boneco ou se vai fazer de sombra. Parou. Não tô escutando nada. Não. Eu queria falar só, a gente comentou do Sesc, né, que é muito forte aqui em São Paulo e tal. Caiu, acho, hein? Deixa eu ver aqui se eles estão aqui novamente. Aqui, eles vão... Voltou? Tô conectando aqui, calma aí.
Aí. Oi, tá ouvindo, Ju? Sim, pode falar. Você falou que ia comentar sobre o Sesc São Paulo. Então, a gente comentou sobre o Sesc de São Paulo, a importância que dá para a cultura. Tudo. Eu queria só mencionar, né, que o Sesc aí no Mato Grosso, eu acho que tem essa vertente também para o lado da cultura, mas a ação que o Sesc tem, né? Como outros Sescs de outros estados também. Mencionar que o Sesc Arsenal tem um projeto muito interessante de pesquisa e desenvolvimento no teatro de animação, né? E que, inclusive, a gente participou desse processo. A gente foi, acho que 2 ou 3 vezes, trabalhamos com oficinas. Eu estou falando do Sesc Arsenal, olha quem No Jean. moura. O Jean é um querido, o Jean a gente, a primeira vez que a gente foi para o Sesc Arsenal fazer um trabalho, se eu não me engano, foi o trabalho do Anjo de Papel que a gente levou. E depois a gente levou, aí o Rafael fez uma oficina no Sesc Arsenal e depois no Sesc Rondonópolis. Então, essas oficinas foram feitas todas pela Companhia Fios de Sombra. O Rafael viaja muito representando a gente. Então, mas é só para falar que a nível nacional tem, né? Sim. São Paulo é muito forte, mas é porque também tem muito mais forte que nos outros estados, né? E tá de parabéns o trabalho do Sesc Arsenal, assim, a gente fica muito contente, quer muito voltar fazer participar do trabalho que eles fazem de formação aí no teatro de animação. Mas vou falar um pouquinho então para você, depois eu passo para falar essa relação que ela teve com o espetáculo. Eu falei que eu conheci o Rão, mas não conheci o Rafael, ele não tinha nenhum espetáculo de sombra aqui no Brasil. Ele estava com espetáculos de bonecos de mesa de manipulação direta. Trabalhava, fazia a iluminação dos espetáculos dele e a gente viajava muito junto. Então eu aprendi muito conversando com ele, vendo ele trabalhar, vendo ele fazer. E foi muito importante assim esse contato que a gente teve junto. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo que a gente estava trabalhando junto, a companhia que ele estava participando, que chamava Rodelê, foi contemplada com um projeto que chama Anjo de Papel. Aqui era um projeto de fomento aqui de Campinas. Eles ganharam o projeto e era um solo de uma mulher que fazia parte da companhia, só que a companhia, como eu falei, ela começou a se desfazer. Então, eles queriam devolver o dinheiro. Não vamos devolver dinheiro, vocês estão malucos. Já é difícil conseguir fomento. Aí a gente consegue, vocês querem devolver o dinheiro? Aí ele pegou e falou, olha, eu vou fazer nem que seja sozinho. E aí ele sempre ia 2 por ano para a Argentina para visitar os filhos dele nas férias escolares, né? E aí, numa dessas aí, ele voltou com o texto do Anjo de Papel pronto. E aí foi muito interessante, porque com o espetáculo já inteiro na cabeça, e falando, Lucas, eu vou montar esse espetáculo aqui, vai ser assim, assim, assado, só que eu preciso muito de uma ajuda na iluminação, porque os materiais que a gente tem na Argentina, a gente não consegue encontrar aqui no Brasil de uma maneira fácil. Então, eu vou precisar muito de você agora para a gente fazer um trabalho de pesquisa do que a gente vai conseguir encontrar aqui no Brasil que pode se aproximar da qualidade que a gente conseguiu lá na Argentina. Ele já tinha feito um espetáculo lá, chamava A Fábula de Basilisa, e ele queria trazer a estrutura igualzinha com a história do Anjo de Papel. E aí vale lembrar que, na verdade, ele trouxe esse texto do Anjo de Papel, mas o projeto que foi aprovado no fundo de investimento era outro totalmente diferente. Ele teve que reformular o projeto para o teatro porque estava tendo esse desmonte da companhia. E aí eu ajudei muito ele nesse processo, né? Eu conversei bastante também com o Gabriel Von Fernandes, eu entrei em contato com ele. Isso foi em 2010. E aí eu entrei em contato com ele, falei,
E aí, como que faz? Aí ele me mostrou uns refletores artesanais que ele estava trabalhando. Oi? Tá escutando? Agora não estou te ouvindo mais. Agora não. Vocês estão me escutando? Acho que a bateria pode estar fraca. Na minha tá 74. Na minha não é. Tá aí na live aí. Ah, foi o deles que. Vocês estão me escutando bem? É, acho que o deles que caiu, né? Eu tô no celular. Mas vocês conseguem me escutar e me ver bem, né? Eu acho que talvez seja uma conexão de lá que esteja ruim. Ou essa demanda do Instagram, né? Muita gente usando. Penumbra sim, fio de sombra não. Mas vocês não escutaram nada? Nada que eles falaram ou escutaram? Ou escutaram? Porque eu tava escutando. Até aquele momento eu tava escutando. Que foi quando eu falei que eu não tava escutando mais. Horário congestionado, pode ser. Ah, eles estão voltando agora, pessoal. Agora, olha. Vocês estão. Podem falar. Não, Tá não tô ouvindo escutando agora? você. Agora sim, tô escutando. Tá, tá, acho que tá com delay, tá demorando um pouco para chegar o seu áudio aqui. É, eu acho que tá mesmo. Ah, então aqui, ó. Você tá ouvindo? MB Faria, que deu para ouvir bem até eu falar. Então, ó, na hora que eu parei de ouvir, que falei, aí vocês também pararam de ouvir, né? Então tá bom. Então vocês pegaram a parte. É, travava um Tá pouquinho, ouvindo mas agora? depois voltava. Tô. Travou agora. Vai, conexão. Não. Tô só vendo vocês. Não tô escutando. Vocês devem estar me escutando, né? Eu não tô escutando, não. Kamishibai. Um abraço. Vamos pedir aos santos do Instagram que nos deixe rodar essa live. Ah, o vídeo sombra tá aqui, ó. Vocês querem tentar me chamar agora? Já que eu tava sempre chamando vocês, tentam me chamar. Envia a solicitação aqui pra mim. Tentam me chamar aqui. Você morou em Cuiabá, Sandro Maranhão. Que bacana. Conhece a quintura dessa terra. Bom, tá conectando novamente com as refis de sombra, pessoal. Já tá aqui aguardando. Tá difícil hoje, hein? É, eu tenho que pedir pro Santos do Instagram deixar a gente rodar essa live. Agora você tá me ouvindo bem. Agora sim. Bom,
Vou continuar, então. Na verdade, só para encerrar, né? Ele acabou trazendo isso, a gente começou a fazer essas pesquisas, e aí eu consegui encontrar, com bastante custo, um pouquinho de material, mas num lugar bem escondido em São Paulo, assim, porque era material que já não se comercializava mais aqui, né? Então, eu acabei encontrando, comprei praticamente o estoque inteiro deles, trouxe, e aí comecei a fazer os refletores artesanais, mas com a carcaça de refletores profissionais. Então, eu tenho um aqui, depois posso mostrar para vocês. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de pesquisa, mas a gente começou a desenvolver o espetáculo ainda sem os refletores artesanais. A gente colocou outro tipo de luz. E a gente faltava definição na imagem, sabe? Então, a gente continuou esse trabalho de pesquisa, fizemos algumas apresentações de contrapartida social, ainda com a luz um pouco difusa, não estava muito legal. Mas assim que acabou e encerrou, aí a gente fez essa finalização do trabalho com esses refletores artesanais, e aí foi o momento que o Rafael já viu que o grupo não estava mesmo seguindo, né, e que eles estavam se desligando do grupo, e aí eu convidei ele para a gente montar a Companhia Fios de Sombra. Eu falei, vamos montar um trabalho que a gente comece mesmo um repertório junto, do começo ao fim, e aí a gente pega toda a base da sua experiência artística, e o trabalho e a experiência que eu tenho técnica, e a gente monta um repertório. Ele não queria por nada, ele queria ir embora para a Argentina, ele falou, não vou mais trabalhar com grupo, não quero mais isso, porque ele ficou 3 anos aqui e acabou acontecendo isso, né? Mas aí, com muita insistência, ele acabou concordando, e a gente montou a companhia com a ideia de fazer um repertório de teatro de animação que explorasse as diversas vertentes do teatro de animação. Então, cada espetáculo explorar uma técnica diferente, mas aprofundando mesmo, fazendo um trabalho de pesquisa bem aprofundado em cada uma dessas técnicas, sem trabalhar só superficialmente para mostrar a técnica, mas a gente entender e aprender a linguagem de cada uma delas, né? Que é uma coisa muito rica, porque, como você estava falando, né? Qual que é a diferença e por que você escolhe para fazer um teatro de sombras ao invés de uma outra linguagem do teatro de animação, né? Porque cada técnica, mesmo sendo na linguagem do teatro de formas animadas, tem uma linguagem muito específica, tem códigos muito específicos, signos muito específicos. Parou de novo. Não, Voltou? não parou, não. Tô escutando a sua voz. Aí. Ai, meu Deus. Traumatizou. Aí, mas só acho que para chegar na sua pergunta, eu acho que o trabalho do Teatro de Sombras é um trabalho que é totalmente representativo, né? Tudo que a gente vê ali é uma representação do que a gente está querendo mostrar através das sombras, né? Então, eu acho que isso fascina muito, tanto na linguagem do teatro de animação, né, com a questão dos objetos que podem, de repente, significar algo ou até mesmo um personagem. E com a sombra isso é ainda mais profundo, porque a gente pode transformar objetos sem que as pessoas nem saibam o que a gente está usando para montar aquela imagem através da sombra, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto de falar, é que a sombra é a única coisa que a gente vê que não é luz. O que eu quero dizer com isso, né? Tudo que a gente está vendo aqui, né? Agora a gente está olhando para a tela do celular aqui. Eu não estou vendo você, Juliana, né? Eu não estou me vendo no celular. Eu não estou vendo um celular. Eu estou vendo a luz desse aparelho digital que está emitindo e transformando isso em imagem para que eu consiga ver. Tudo que a gente vê é luz. A gente não vê objetos. A gente vê a luz que rebate e reflete no objeto. E aí, quando a gente fala de sombra, a sombra ela não é uma luz rebatida ou refletida. A sombra é a ausência da luz. Então, a sombra é a única coisa que a gente vê que não é a luz, né? Então, eu acho muito interessante isso. Acho que agora a Paloma podia falar um pouco sobre a relação dela com o espetáculo de sombras, né? Que eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, porque a experiência dela foi muito diferente da minha. Porque eu fiz parte da montagem do espetáculo de papel, do Anjo de Papel, junto com o Rafael, desde o início, assim, da pesquisa. Então, acompanhei todo o trabalho de desenho, dos storyboards, da composição narrativa do espetáculo. A narração foi feita por um antigo professor meu, que foi indicação minha. Então, foi um espetáculo que foi construído entre eu e ele de uma maneira muito intensiva. E depois a Paloma entrou
para substituir o Rafael no espetáculo. Então foi uma experiência totalmente diferente entre nós, né? Eu cheguei, já estava tudo pronto. Eles já tinham, eu assisti o espetáculo com eles fazendo, né? E daí, quando eles me chamaram, foi para ocupar o lugar do Rafael no palco para ele poder ver de fora, porque até então ele não tinha esse olhar de fora para poder dirigir. Ele estava vendo de dentro e é totalmente diferente. Aí eu entrei para fazer a parte dele, para ele poder dirigir. Daí muita coisa mudou quando ele pôs esse olhar para fora, quando ele conseguiu alguém para ficar no lugar, para ele conseguir olhar de fora mesmo. Aí bastante coisa mudou. E, bom, eu cheguei, já estava tudo pronto. E o meu maior choque no momento foi, assim, a manipulação da sombra, né? Das figuras de sombra, que são bem delicadas. É uma manipulação super sutil. E uma coisinha mínima que você faz é gigante. Então, essa delicadeza, essa sutileza é muito... Foi o que mais me impressionou, assim. Que eu falei, nossa, quem vê de fora não imagina todo esse trabalho que tem, né? Por trás do pano. Que eu acho que é o que define muito o trabalho da companhia, sabe? Que é a delicadeza, a sensibilidade da movimentação dos personagens, a organicidade do movimento. Acho que isso a gente tenta trazer em todos os nossos trabalhos e isso foi o que a gente aprendeu com o Rafael, através da manipulação dele. Porque muita gente conhece o Rafael pela teoria, né? Porque ele é um grande teórico, ele escreve sobre teatro de animação, mas o Rafael ele é um excelente manipulador. Então é muito bonito ver ele em cena, porque ele tem uma desassociação tão grande que a gente realmente o boneco andando totalmente sozinho, né? De forma autônoma. Mas o processo do Anjo de Papel foi muito incrível por isso, porque foi feito por duas pessoas, estavam dentro do palco, uma que não tinha experiência nenhuma com isso, e outra que é, para mim, uma das pessoas que tem mais experiência com teatro de animação na América Latina. Sim. Dá aqui um saludo para o Alejandro Bustos, Alice, grande abraço também para Alice, para Alejandro. Olha, o Fabiano também está por aqui. Então tem o Anjo de Papel, né, que é um espetáculo de sombras. E tem algum outro espetáculo que também é totalmente de sombras, ou algum outro espetáculo que também utiliza algumas cenas de sombras? Depende do tipo de sombra que a gente falar. Porque eu, como iluminador, sempre trabalhei muito a sombra nos meus trabalhos de luz. Então, o segundo espetáculo da companhia, que é o Cinza, que é o que não trabalha o teatro de sombras, a gente vê muito o trabalho das sombras, né? Então, a gente tem, por exemplo, a primeira luz do espetáculo é uma luz lateral que pega o corpo da atriz e a primeira coisa que a gente vê é a sombra dela. Mas acho que você está me ouvindo? Porque Tô te ouvindo. Travou um pouquinho, mas tô te ouvindo. Voltou agora, né? É que às vezes a imagem tá travando, mas o áudio continua. Tá bom, vou tentar continuar então. Mas depois do solo, que é o Maresias, que é um solo infantil, e aí cenas de teatro de sombras. É um espetáculo de teatro de sombras, mas tinham cenas de teatro. Quando a gente encerrou a montagem dos espetáculos de palco, aí a próxima experiência que a gente teve com teatro de sombras mesmo, inteiro, foi o Teatro Lambi Lambi, né, que é o do Fundo do Mar, espetáculo de sombras em miniatura. Como que é o nome do espetáculo de Lambi Lambi, de sombra, que vocês têm? Fundo? É do mar? Fundo do mar? Do Fundo do Mar. Fundo do mar. É uma caixa ou tem duas caixas? Como que é? Então, nossa, tá travando bastante. Você tá me ouvindo bem, Ju? Tô. Tá bom, então eu vou continuar. Tá travando toda a imagem, eu não consigo nem ver os comentários. Mas eu vou lá. Se você tá me ouvindo, é o que vale.
Pode continuar. Qualquer coisa, se ficar difícil aqui, eu sempre dou aquela paradinha e Qualquer coisa você me pergunto. avisa. Tá bom, pode deixar. Então, o do fundo do mar, o processo do fundo do mar foi um trabalho de pesquisa meu, diante de toda a experiência que eu vivi com o Rafael, eu quis experimentar a direção e a dramaturgia, porque eu sempre fiz um estudo muito de causa junto com ele, desse trabalho que ele desenvolvia, tanto na dramaturgia quanto na direção dos espetáculos. Então foi uma vontade minha de tentar experimentar num trabalho pequeno, né? Numa dramaturgia de 3 pontas, que é o que ele fala, né? De apresentação, conflito e desenlace, que tivesse esse conflito que fosse curto e objetivo, mas que trouxesse essa essência da dramaturgia, né? E aí foi um trabalho de foi interessante, porque eu comecei esse trabalho de pesquisa em 2012. Agora parou. Vocês estão me escutando? Eu não, agora não escuto. Não estava escutando, não estou escutando vocês. Ah, caiu. Eles caíram. Estão na sombra agora. Não está mais na tela projetada aqui. Deixa eu chamar aqui. Estou chamando eles novamente. Agora eu que estou chamando. Vamos ver se... Aê? Não sabe o que está acontecendo? Eu percebi que o celular está esquentando muito. Os dois. Então, assim, eu troco o celular, o outro esquenta, daí começa a travar. Então, a gente vai trocando de celular aqui, se travar. Tá ok. Tá ok. Vai pra lanterna. É como se fosse trocando lanterna, trocando de luz. Faz de amor e ódio. É ótimo, mas quando dá para dar problema, é pior do que qualquer Android. Vocês estão no celular mesmo? Estão no celular, no iPhone. Eu não sei o que está acontecendo, mas ele está esquentando demais. É velho. Entendi. Mas vamos lá. Eu falei que 2012 era um trabalho que eu estava pesquisando, né, desenvolvendo na prática um pouco do que eu tinha aprendido com o Rafael. Era um projeto que eu estava fazendo sozinho mesmo, de pesquisa. E a gente resolveu fazer um... Travou de novo? Não. Travou, voltou. A gente resolveu fazer uma mostra de comemoração de 30 anos de trabalho dele aqui no Brasil, através dos trabalhos da Companhia Fios de Sombra. E aí eu já entrei em contato com algumas unidades do SESC aqui em São Paulo, vendi o trabalho, só que a gente não tinha nenhum trabalho novo. E o SESC sempre tem uma política, e isso é constante, de que gosta de trabalho de estreia. E aí eu falei para eles, olha, tudo bem, eu tenho um projeto que está em desenvolvimento, já está quase pronto, a gente faz a estreia com vocês, que era esse do Fundo do Mar. Mas era mentira, o trabalho não estava pronto, o trabalho estava sendo ainda, estava num momento de pesquisa e tal, e eu sei que eu acabei vendendo esse espetáculo sem ele estar pronto. E aí a gente estava com contrato, tudo, de várias apresentações, 3 meses de temporada em unidades do SESC, enfim. E aí foi quando a Paloma e o Rafael começaram a trabalhar junto comigo no Lambi Lambi. Então eu finalizei o trabalho, a parte de iluminação, a parte das figuras, a dramaturgia. O Rafael veio e fez uma pirogravura por fora da caixa, que é um trabalho externo com pirógrafo. Foi muito bacana. Tá aqui também, se depois der para mostrar, a gente mostra para vocês. E a Paloma entrou para fazer uma pesquisa mais... que é uma das bases do teatro em miniatura, que é a pesquisa sonora, né? Então, a sonoridade do trabalho, as músicas que iam compor o trabalho. Então, ela começou a fazer uma pesquisa nessa parte. E aí, a gente tinha uma caixa só que fazia, a princípio, nessa mostra,
a gente fazia a apresentação num hall do teatro antes das nossas apresentações de palco. Então, a gente já tinha um repertório, que eu tinha um espetáculo solo de palco, a Paloma tinha um espetáculo solo de palco dela e o Rafael dele. E tinha o Anjo de Papel, que eram 2 manipuladores, que podia ser tanto eu e o Rafael, como eu e a Paloma. E a gente, então, antes de cada apresentação dos espetáculos de palco, a gente fazia o lambe-lambe no foyer para quem estivesse passando por ali. As primeiras apresentações foi isso. Eu sei que foi tão bacana, tão interessante, que o Sesc convidou a gente para participar e representar o Teatro Lambe-Lambe numa mostra de teatro de animação, que pegavam grupos internacionais, que faziam um panorama do teatro de animação naquele instante. Mas a nossa dificuldade era o público, né? Porque como que você vai atender um público de palco, né? De, às vezes, 150, 200 pessoas com uma caixa só, né? Você fica muitas horas. É impossível para uma pessoa fazer isso. Então, naquele momento, eu fiz uma proposta de que a gente tivesse outras 2 caixas para compor. E aí, uma das ideias era fazer uma continuação, de repente, da história. Mas isso não foi adiante porque eu falei, a nossa ideia não é fazer uma continuação da história, porque eu não quero que a pessoa vá e queira assistir as 3. Eu quero pegar um público que consiga assistir e aumentar a quantidade de gente que vai ter acesso ao espetáculo, né? E não assim, eu vou assistir um ou outro, né? Então, a gente replicou a mesma caixa em outras 2 caixas e a gente ficou com 3 caixas com o mesmo espetáculo, idênticas. Né? Então, a gente daí convidou outros artistas para trabalhar com a gente e transformamos o Lambe-Lambe num espetáculo de rua. Então, o que a gente fazia no palco, a gente estava fazendo na rua com a mesma qualidade estética, dramatúrgica. A luz que a gente usava é a mesma luz que a gente usa nos espetáculos de palco, de sombras. Então, eles podiam ter a sensação de estar assistindo um espetáculo de palco na rua, né? Então, eu acho que isso foi um pouco do propósito do teatro de sombra, do teatro Lambe-Lambe. E depois a gente fez vários outros projetos, né? Sim, que bacana. E falando um pouquinho dessa questão do material, né? Porque eu lembro, né? Eu assisti também Anjo de Papel aqui e trabalha com a placa de PVC, né? Acetato, depende, cada um fala de um jeito, né? E aí a gente que a gente que tem esse contato com placa de PVC, acetato, a gente sabe, né, que tem as gramaturas e tem essa questão, né, se você quer uma estética, né, com maior detalhes, né, ele já é mais complicadinho de estar recortando, né, até a questão da tinta, né, da tinta vitral, né, que também Agora eu tô te ouvindo, agora voltou. voltou. Ó, só foi falar da placa de PVC que é complicado. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, como que é essa questão, né? Porque o teatro de sombra, né? Aproveitando para falar para todo mundo, né? Os espectadores, né? Que tem como você fazer silhuetas coloridas e preto e branco, né? Então, como que acontece essa construção nessa placa de PVC? Não, pode falar. Tá ouvindo a gente? Tô. Bom, o Anjo de Papel é um espetáculo que a gente fala que é um teatro de sombras e transparências. Né? Ele é divulgado dessa maneira. A gente não fala que é um espetáculo de teatro de sombras. Ele sempre foi divulgado como um teatro de transparências porque 90% do espetáculo são com imagens coloridas. Né? Então, o primeiro contato que eu tive com o teatro de sombras foi através das transparências. Foi através da sombra colorida, né? Então, para mim, aqui, quando a gente começou a fazer esse trabalho de pesquisa de material, o Rafael falava do PVC, só que era de um outro tipo de placa que tem na Argentina, não é a mesma a placa que tem aqui. A gente começou a procurar, a gente viajava muito para São Paulo, a gente conseguiu encontrar um lugar que vendia esse tipo de plástico, de placa. Só que foi isso que você falou, a gente teve todo um trabalho de pesquisa na gramatura, como que a gente ia fazer para fazer os recortes dessas figuras e tudo mais.
e de modo que fosse um material rígido o suficiente para se tornar resistente, porque a gente viajava muito. A gente viajava muito de avião e todo o material nosso ia como carga. Então, se a gente fizesse de material muito sensível, quebrava, né? Então, a gente não tinha como repor essas figuras a cada apresentação que a gente fazia. Então, eu particularmente gosto muito, muito do PVC acrílico. A gente usa aqui, na maior parte dos nossos trabalhos, a gramatura 0,8, que é a gramatura maior que a gente encontra aqui no Brasil. E eu faço os recortes dele com tesoura na maior parte das vezes. É muito difícil, não é fácil. É um material bem rígido, mas que a gente acaba aprendendo uns macetes, umas técnicas para conseguir fazer o recorte. Acho que quando a gente vai para os detalhes pequenos do material de PVC, com essa gramatura maior, a gente começa a fazer os detalhes aí no desenho dela e não no recorte. Né? Então, a gente dá os detalhes através da pintura, do desenho, mesmo no caso de uma silhueta. Né? Então, eu gosto particularmente muito do PVC acrílico pela resistência desse material, porque é um material que eu consigo usar durante anos. O Anjo de Papel, a gente começou a fazer as trocas das figuras dele, de algumas figuras, eu acho que depois de 2 anos e meio de espetáculo. A gente já tinha feito, acho que tem figura até hoje, que é a mesma figura original. Mas eu acho que perdi o que eu tô falando. Começou a trocar 2 anos e meio depois. Para substituir as figuras. A gente começou a substituir algumas figuras, tipo, uns 2 anos e meio depois, e o espetáculo já tinha feito, sei lá, 250, 300 apresentações, sabe? Viajando o país inteiro. Sim. Acho que tem uma pergunta aqui do Sandro Maranho. Se é possível usar offset? Será que está perguntando da gramatura? Então, Sandro, o offset, na verdade, são aquelas chapas que o pessoal geralmente usa em jornal, sabe? Para fazer a impressão de jornal. Dá para usar. Na verdade, assim, eu vou falar uma coisa para você, que é o que eu penso. No Teatro de Sombras, dá para você usar tudo o que você quiser. Tudo que você quiser. Sim. Depende muito do que você quer com aquilo, do objetivo, né? Então, eu posso usar um objeto e levar esse objeto como representação dele mesmo, numa escala maior, numa escala menor. Eu posso transformar o objeto e aí revelar ele numa outra imagem. Eu posso usar materiais que eu desenho e que simulo e que dá texturas diferentes. Então, assim, eu acho que o que mais chama a atenção no Teatro de Sombras, que você até perguntou, né? Por que o Teatro de Sombras? Porque é isso, é fantástico. Você pode fazer milhares de coisas, né? Eu costumo falar uma coisa. No Teatro de Sombras, não tem certo ou errado. O errado é você simplificar a técnica e você querer diminuir ela falando o Teatro de Sombras se faz assim. Ou você fazer um simples desenho num material de PVC acrílico, ou num papelão, ou num pedaço de papel, e você achar que aquele desenho que está sendo projetado é Teatro de Sombras. Eu acho que isso é diminuir a arte que a gente faz. Isso é errado para mim. Não no sentido do material que você está usando e do que você está fazendo, mas você diminuir a arte do Teatro de Sombras tentando colocar ele numa caixinha e falar, é assim o Teatro de Sombras. Criar fórmula, né? Não, é assim, é assim, é assim. Não. Pode ser com vela, pode ser com luz, pode ser com lâmpada de celular, pode ser com tudo. A gente trabalhou, né, falando ainda só do offset aqui que o Sandro falou. Ô, Sandro, boa noite, cara. A gente não usa offset, a gente nunca usou offset, mas a gente usou em algumas construções, principalmente para fazer fechamento e acionamento de luz, de iluminação nos refletores artesanais, um material que chama Black Wrap, que ele é parecido com offset, mas ele é maleável. É um papel aluminado
preto. A função dele é exatamente essa, de você conseguir trabalhar o direcionamento e o controle da iluminação em aparelhos de iluminação. Mas cinema, mas a gente usa bastante. Oi? Ah, tá com delay. Eu vi até você falar de cinema. Deu umas travadas, o Sandro falando. Deu umas travadas, mas eu consegui entender. Mas eu fui até o cinema. Tá ouvindo? Muito. Agora sim. Era isso. Não, mas é isso. É que é um material que geralmente é usado em cinema, mas que a gente usa bastante em teatro de sombras. Sim. Como que é o nome? Será que tá Não esquentando escutei. aqui? Acho que tá esquentando de novo. E olha que vocês não estão em Cuiabá, hein? Aqui que é Cuiabrás, hein? Quente e queimada. Queimada aqui. Chama Black Rap. Eu vou Ah, Black Rap. Eu vou tentar escrever aqui. tá. Tá ótimo. O que eu vi? Eles vão escrever aqui, pessoal. Hermes perguntou, né? Da gente, Ju? O tipo de papel. Tô te ouvindo. Eu acho. Tá com bastante delay. Eu vou fazer assim, eu vou sair e a gente entra de novo, porque senão ele vai travar de novo, tá bom? Tá. Mas eu vou ver aqui para vocês o nome do... Ah, eu tô escrevendo aqui, peraí. Tá, ok. Ano que vem, Sandro Maranhão falando. Ano que vem vocês virão a Maringá para você me explicar tudo presencial. Aí, ó, eles escreveram, ó, Black Web. Acho que é assim que lê. Black Web. Vou até anotar aqui. Interessante, né? Já tô aceitando novamente eles pra gente continuar. Tá só aguardando aqui. A gente tá fazendo a dança do celular. A gente tá tendo que trocar o celular. Ele esquenta, daí a gente põe o outro. Daí o outro vai esfriando ali. Tá lembrando? Não sei se acontece com vocês, mas lembra a dança das lanternas. A gente que utiliza bastante lanterna. Agora com você. Exatamente. Você sabe que no Anjo de Papel a gente trabalha com todos os nossos refletores são de lâmpada halógena. Uhum. E esquentava muito, né? Então, uma das coisas que fazia a gente mudar de cena era isso. Tá esquentando o refletor, vamos mudar de cena. Porque os refletores são fixos, né? A maior parte deles. A gente trabalhava com um refletor móvel só. Mas era isso, ó, tá esquentando, tem que mudar a cena, vamos pro outro lado. Sim, bacana. O tempo de esquentar é o tempo da cena. Como que você determina essa cena? Quando a lâmpada esquenta? Esquentou, troca. Não, e realmente esquenta muito, né? A gente que tem, né, essa que o Rafael Cursi deu pra gente, a gente usa mais nas cenas que são abertas, né? Onde entra a sombra do ator, a sombra do prótese, aí as outras a gente faz com lanterna. Eu acho que se durar o tempo do espetáculo, uns 40, 45 minutos, o negócio acho que não aguenta, não. Não. Um só ligado direto não aguenta. Assim. Não aguenta por experiência própria. Não pelo refletor, porque a carcaça que a gente usa aqui é uma carcaça de refletor profissional que é para isso. Mas o fio não aguenta, né? Porque o fio ele não é para isso. O fio do soquete que a gente usa é um soquete muito pequenininho. Então ele não aguenta a corrente que circula, a corrente elétrica que circula através dele.
porque a gente usa lâmpadas que são muito fortes, né? Se vende A bateria. lâmpada mais baixa de potência que a gente usa é de 150 watts. E a gente usa lâmpadas de até 300 watts. Então, circula uma corrente muito alta. Acho que o Hermes está perguntando aqui aonde vende o Black Wrap. Black Wrap. O Black Wrap, eu compro aqui em São Paulo, numa loja de iluminação, que vende equipamento de iluminação. Mas é de iluminação para cinema. Porque é um material que é voltado para a linha de cinema. Então, você vai achar em lugares assim, especializados em iluminação para cinema. Se quiser, depois procura a gente, manda uma mensagem para a gente no DM, que a gente até indica alguns lugares que eles mandam pelo correio. Faz a compra e eles mandam pelo correio. Ótimo, maravilha. Vamos pedir patrocínio. Bom, eu vi que teve a pergunta do Sandro, né? Quem for à medida que forem lembrando aí, aproveitem, pergunta aí para Fios de Sombra. E se surgir alguma curiosidade durante essa nossa conversa aqui, tá bom? Bom, continuando, eu sei, né? Essa questão de materiais que depende muito do que se quer, mas sempre a gente procura saber o que cada artista, cada grupo está utilizando como material, né? Então, continuando a questão do material, o que vocês utilizam como fontes luminosas e também como tela de projeção? Então, Ju, aí que eu acho que está um ponto da companhia. A gente não, como que fala? De você direcionar com uma coisa só, você não, a gente não metodologia a forma do nosso trabalho, sabe? A gente não cria uma metodologia na forma do nosso trabalho. Então depende muito, assim. O Anjo de Papel, por exemplo, a primeira cena do espetáculo do Anjo de Papel são velas. E aí a movimentação das velas parecem vagalumes, que é o que fala a narração. A gente usa bastante essa lâmpada bipino. Uso muito lâmpada halógena. Por que eu uso muito lâmpada halógena? Por causa da definição mesmo da imagem. Porque a gente gosta muito de trabalhar a questão da amplitude dos movimentos. Então, à medida de que você afasta a imagem, ela ganha amplitude e volume. E isso é muito possível fazer com a lâmpada halógena, porque ela não perde, à medida que você você aproxima ela da luz, ela não perde definição. Então, é uma lâmpada que me agrada muito. A gente ainda não trabalha com LEDs, né, principalmente pela dificuldade de dimerização do LED, porque eu acho que uma coisa que a Paloma falou da qualidade de movimento dos bonecos, da delicadeza, da sensibilidade, da sutileza do movimento, a gente também traz isso na iluminação. Então, para a gente, não tem muito movimento brusco, é sempre levado de uma maneira que vai conduzindo o espectador. Essa é uma proposta da companhia nos espetáculos, tanto de bonecos corpóreos quanto de sombras, né? Que é a delicadeza e a organicidade dos movimentos. E aí o trabalho de luz também. Então o LED dificulta muito isso, porque a gente não tem ainda, ou tem sim um controle de dimerização muito bom com alguns aparelhos, mas que são aparelhos muito caros e inacessíveis para a gente fazer um trabalho de teatro de sombras, né? Eu, na época que a gente estava no Anjo de Papel, eu fiz uma pesquisa muito grande disso. E tinha um refletorzinho, pequenininho, assim, do tamanho de uma mão. Chamava Dedolight. É uma empresa alemã que faz. Vi falar. Um refletor daquele é R$4.000. Um refletor. É maravilhoso. Você tem uma dimerização perfeita do equipamento, uma definição até melhor do que a halógena. Ele não esquenta. Mas não tem, ninguém tem condição de montar um espetáculo com um refletor de R$4.000. Né? Nem com um edital a gente consegue fazer isso. Então, desculpa, não consegui responder. Acho que é um pouco disso, assim. Travou, ela tá ouvindo. É que a imagem travou. Tô ouvindo, a imagem travou, mas tô escutando. É que a imagem trava, mas aí eu sei que você tá me ouvindo. E eu tô continuando. Mas eu estava falando, desculpa não conseguir responder a sua pergunta assim, o que vocês usam? A gente usa a lâmpada halógena, a lâmpada bipino, mas depende muito de trabalho. A gente gosta muito de usar o fogo de maneira controlada, porque é muito difícil de usar o fogo no teatro de sombras, principalmente pela relação que tem com o tecido, né? As chamas, que o tecido anti-chamas não faz a passagem da luz, né?
Então, é muito perigoso trabalhar com o fogo. Tanto que no espetáculo Anjos de Papel, depois do incêndio da Luz, Nossa, todo mundo falava, olha, não pode fogo no teatro, não pode fogo no teatro. a gente comprou as velas. A gente comprou umas velas de LED, que era tipo de 1,99, assim, ficava oscilando a luz assim. Você colocava ali e falava, não funciona, não tem nada a ver. E então a gente começou a guardar, esconder as velas no bolso, assim, e falou, só uma cena, vai, é rapidinho. E aí, como a gente estava atrás do tecido e ninguém estava vendo o que a gente estava fazendo, e muita gente as pessoas não imaginavam que eram velas, né? Então, quando a gente falava que era velas, aí, então a gente omitia, falava, não usa fogo, vambora, vamos fazer. Mas é isso. Inclusive, assim, a gente tem feito cada vez mais pesquisas em relação às fontes de luz. A gente começou um trabalho de pesquisa muito grande com luz de projetor, por exemplo. Com projetor digital, né, eletrônico. Então, eu acho que são muitas possibilidades, assim como o uso de materiais e dos objetos, a gente explora muito todas essas coisas, assim. A gente não se prende a uma coisa só. Sim. Mas quando usa a vela, vocês colocam algum aparato para não ficar... porque assim, tem que aparecer o trêmulo da vela, mas também não pode apagar. Mas vocês usam alguma artimanha para conseguir manter a chama? Então, a luz da vela, ela tem uma oscilação natural, né? Então a gente não precisa ficar soprando ela para oscilar. Ela tem uma oscilação muito mínima natural. E a movimentação que a gente faz dela é muito lenta, então a gente tem um controle muito grande nisso. A cena é curta, a cena não é muito longa, né? Então é super tranquilo. Mas não tem nada de aparato. Segura a vela na mão, cai cera no dedo, no pé e segue o baile. Tanto que a gente percebeu nas primeiras apresentações que era tão perigoso porque a gente apagava a vela soprando. Então a gente saía com a vela assim e assoprava. A hora que eu assoprava, voava cera quente no tecido. Por quê? Porque quando a vela está pegando fogo, é óbvio, a cera vai se tornando líquido, mas ela não se desprende totalmente da vela. E aí quando se assopra, o líquido vai junto. E aí o nosso primeiro palco, o tecido dele era todo manchado de cera quente que ficou grudada na lateral do palco. Muito interessante. O Sandro está falando aqui, refletores ímpar não pode usar mais nos teatros, as lâmpadas palitos. Colocou um comentário aqui. Vocês estão me escutando, né? Então, na verdade, tem uma porção de regras, assim, e eu acho que isso depende muito também de cada espaço, né? De adequação. Eu trabalho no Sesc aqui, que aconteceu isso, né? O refletor ficou ligado durante muito tempo perto da cortina e a cortina pegou fogo e eles conseguiram apagar, não teve nenhum grande incidente. Foi a mesma coisa também. A gente também teve um episódio um pouco bizarro que a gente estava apresentando um ratinho e a lua em Santos, e aí um dos técnicos pegou e precisa colocar um outro refletor aqui para poder apoiar um refletor nosso pequenininho, porque a dimerização controlada, enfim, era um peso, a gente tinha que colocar um refletor de palco para ele poder funcionar de maneira adequada. E aí ele colocou esse refletor e vazava a luz no palco. E aí eu falei, luz, então direciona o foco para outro lugar. Ele pegou uma tampa case e colocou a tampa do case em cima do refletor. No meio da apresentação, começou a sair fumaça no espetáculo. E tem fumaça no espetáculo do Ratinho e a Lua. Mas eu olhava para a mesa e eu falava assim, eu não tô soltando, começou a sair um cheiro de queimado. E aí todo mundo começou a se desesperar e aí foi ver que estava pegando fogo no negócio. Então é um perigo muito grande esse, tanto de trabalhar com fogo, quanto de trabalhar com iluminação. A gente tem que tomar muito cuidado, é uma responsabilidade muito grande, principalmente a gente que trabalha com trilho de sombras, e que a maior parte dos nossos refletores, das nossas fontes
de luz são artesanais. A gente tem que ter muita responsabilidade. Tá contando. Voltamos. Nove, 10, 11. MB Faria, Sandro Maranhão, que bom que vocês voltaram. A gente sempre faz, né, a primeira parte, aí geralmente a gente faz a segunda, né, porque a conversa fica tão boa e também tem tanta coisa para falar ainda, mas a segunda parte é mais não leva todo o tempo igual leva a primeira, né? Já tá conectando aqui o fio de sombra. Travado. Engana. Voltamos. Ana, um abraço. Sérgio. Estão me escutando? Bom, se vocês quiserem, eu não sei se finalizou aquela hora que o Lucas estava falando, se quiser concluir, ou se finalizou, a gente toca o barco. A Paloma falou assim, ó, finalizou, né? Finalizou, chega, né? Você fala demais. Conversas de bastidores. Mas eu falo mesmo. Quando eu, né, eu falei assim, ela vai querer me matar. Porque eu não consigo ser breve nas minhas respostas. Desculpa. Desculpa. Não, tá bom. O pessoal tá gostando aqui, ó. O pessoal colocou aqui. Tá interessante a live. Tá boa. Sandro, a MB Faria, colocaram aqui, ó. Ó, então continuando essa questão, né, de materiais, fala um pouquinho, né, do tecido que é utilizado e também do lambe-lambe, né? O que vocês usam de iluminação do fundo do mar, né? Que é o nome do espetáculo, e também de tecido, ou enfim, qual que é o material da projeção. Não, pode falar. O que é? É que essa parte mais técnica. Eu já não entendi muito bem aquela pergunta. O tecido que a gente usa. É o tipo de tecido que você quer saber? Eu não entendi, desculpa. Isso, o tipo de tecido que vocês utilizam, né? Pode ser do anjo de papel e também do teatro lambe-lambe, né? É o que vocês usam para projetar. E também a iluminação do lambe-lambe. Tá. Eu sou péssimo em guardar nomes, assim. Sou muito ruim, a minha cabeça é muito ruim. Mas deixa eu tentar lembrar. O tecido do anjo de papel chama gabardine. Porque esse negócio de tecido é muito complicado. Eles inventam os nomes e cada lugar é um nome diferente. Então eu não entendo nada disso. Mas o melhor tecido para se trabalhar é aquele que funciona para o que você está propondo, né? Então, a gente fez, por exemplo, um trabalho agora direcionado para plataformas digitais que a gente usou o voal. Então, a gente pode usar tipos, também vários tipos de tecido, assim como o refletor, como o gabardine, que é um tecido que é algodão, mas que tem uma parte de elastano, se eu não me engano. E o fundo do mar é o mesmo tecido que a gente usa. E depois a gente mudou o tecido. Depois a gente comprou o cetim, porque a gente queria a definição da sombra, mas a gente precisava que fosse azul o tecido.
Então a gente pegou o tecido gabardine, fez a gente teve que fazer uma costura, porque a largura, então a gente teve que fazer uma textura e tingiu ele. E não ficou muitas apresentações, acho que uns 6 meses com circulando assim com esse tecido. Acho que até mais, até cerca de 1 ano. E aí depois eu falei, meu, vamos mudar. Foi para o cetim. E funcionou maravilhoso. A gente comprou um cetim azul e que com a luz que a gente usava, fazia a projeção da imagem de uma maneira muito bacana. O cenário potencializou ainda mais, sabe? Sim, que bacana. Oi, Jairo, um abraço. Pois é, muito conhecimento e experiências aí. E como que funciona na caixa, né? Qual que é a iluminação que é utilizada no Lambi Lambi? Não, porque é muito grande. Vamos fazer assim, ó. Posso te propor uma coisa? Vamos fazer aquela surpresa? Eu sei que muita gente não conseguiu voltar ainda, mas sabe por quê? Porque a hora que caiu aí, a gente conseguiu alinhar, acho que mais ou menos, o celular aqui na onde estava a tela. E eu acho que a gente consegue fazer, e aí depois eu tiro o celular e a gente mostra o Lambi Lambi, pode ser? Ótimo. Vamos lá. Mas fala pra mim se você tá me ouvindo bem, tá rodando bem a imagem, porque a sua imagem não tá boa pra gente. Por enquanto a sua tá boa pra mim. Vou aproveitar. Tá, e tá andando normal, assim, não tá com Agora parada, tá travando. Então vamos lá, vamos tentar, vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar. Ih, surpresa, gente. Pode ser? Pode. Ó, o pessoal tá aqui, ó. Oba, quero, amo. Vou tirar os comentários aqui, pessoal. Depois vocês comentam depois que eles fizerem. Eu vou já tirar aqui para vocês verem melhor. Isso, eu vou pedir mais um favor, então. Vou pedir. Se você pode tampar a sua câmera a hora que a gente começar. Posso sim, deixa eu só ver aqui. Eu acho que agora eu consegui alinhar. Um papel aqui, deixa eu ver se eu consigo. Posso tampar com o branco? Não, pode colocar o dedo se quiser. Pode colocar o dedo na frente da câmera. Ah, tá, é verdade. É verdade, né? Aí. Ficou vermelho, mas não tem problema. A gente vai começar então, tá bom? Vamos fazer uma surpresa, mostrar para vocês aqui, depois a gente conversa sobre o que a gente vai fazer. Pegou o celular para usar? Não. No meio da mata, protegendo as plantas, lá está ele, o Saci Pererê. Quando em casa aparece, é só traquinagem e depois vai embora,
deixando maior fuzuê. Aquele bolo delicioso a esfriar na janela. Tem um cheiro que atrai o menino. Se alguma coisa sumir, pode estar certo. Foi o Saci que pegou e foi embora rindo. Travessura sem igual é assustar a boiada, deixando os animais dispersos pelo caminho. Dá boas gargalhadas o esperto Saci e some de repente num redemoinho. Leite azedo, açúcar no feijão, pimenta demais na sopa. O travesso não se cansa de estripulias e vive a vida de vento em polpa. Ah, mas o Saci também sabe ajudar e protege a floresta como ninguém. Os terríveis caçadores não têm chance, porque o Saci sempre os detém. Com uma perna só, cachimbo e gorro vermelho, o ágil menino está sempre aprontando. Pegá-lo não é nem um pouco fácil. É preciso ser rápido e ficar um tempão espreitando. No bambuzal, ele dorme, mas está sempre bem atento. Se lhe pegarem as plantas sem pedir, ele logo acaba com esse intento. E para as crianças curiosas, essa dica é de arrepiar. Se a casa amanheceu bagunçada, foi por causa do Saci. Pode apostar. Agora você quer mostrar o lambe-lambe lá? Eu tirei. Você não vai acender a luz? Ah, verdade. Quer continuar no escuro? Vou voltar, então. Achei. Opa, deixa eu... Peraí. Deixa eu ativar os comentários aqui. Tem que direcionar pra cá a luz, talvez. Eu virei a câmera. É. Não precisa da touca, meu Deus. Aê! Então, Obrigada. eu não sei se funcionou legal, porque trava muito, né? Quando a gente fez a live, e aí eu vou de conexão, não sei se isso influencia também, sabe, de travar. Então, não sei se rodou legal para vocês, se apareceu, se como saber como que foi aí, né? Deu pra ver. Não sei se era do jeito que vocês queriam passar, mas eu vi. Eu consegui ver. O pessoal também. Eu acho que legal. Ó, tá falando aqui, ai, que lindas sombras. Então, na verdade, assim, ó, vou... Não, travou o comentário só, pode ser o celular. A gente não tá conseguindo ver os comentários, mas dá pra gente conversar tranquilo, assim. A Paloma vai pegar outro celular, daí ela entra pra gente ver. Na verdade, assim, só pra falar que esse foi um trabalho de uma escola, a Paloma dá aula de balé infantil, e a escola pediu pra ela fazer uma contação de história. E aí ela falou, eu quero fazer do Teatro de Sombras, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, olha você colocando na minha cabeça, fazer uma live de Teatro de Sombras. E só tem nós dois aqui, né? Então ela estava contando a história e eu lá sozinho lá atrás. Então eu vou mostrar para vocês como que é. É uma dificuldade muito grande, porque é o que a gente fala, né? No Anjo de Papel, no começo a gente tinha uma luz guia atrás, que era para trás do tecido, para não revelar sombras, para a gente poder ver onde estavam as coisas. E só que às vezes a mínima luz que tem lá atrás, num blackout aparece por reflexão da luz, né? Então a gente começou a tirar isso. Então depois de 6 meses de apresentando o espetáculo direto,
a gente já sabia onde estavam as figuras. Dava 2 passos, põe a mão mais ou menos nessa altura. Já sabia onde estavam as figuras. Então a gente faz totalmente no escuro. Esse trabalho aqui. Não dá para você pegar as coisas no escuro sozinho, ligar a luz e assoviar e colocar um cachimbo na boca. Então é um trabalho que a gente fez de improvisação dentro da proposta dela de fazer a contação. Então, assim, não é um trabalho que a gente desenvolveu no Teatro de Sombras, da companhia. Foi uma brincadeira que ela propôs para a gente fazer através do Teatro de Sombras. Mas eu achei muito legal a gente fazer essa leitura mostrando várias formas de se revelar a sombra, né? Então, através da transparência, através do corpo, através de objetos que se transformam, né? Então, por exemplo, ó, o gorro, vou mostrar para vocês. Eu vou acende um pouquinho mais a luz. Está no último canal. O gorro do Saci, eu peguei um capuz que eu tinha aqui, porque eu tenho moto, e aí eu tenho esse capuz aqui em casa. Sim. É um que eu uso para assaltar banco quando não tem trabalho, quando não tem apresentação. E aí, eu peguei ele e aí eu consegui transformar ele num gorro, né? Então eu coloco ele aqui assim, e aí quando eu fico de lado aqui, aparece a imagem lá, tá vendo? Sim. Né? Isso aqui é muito legal. Isso aqui, ó, é o cachimbo. Uhum. Acho que é uma madeira. É uma espécie de madeira ou papelão? Isso daqui é um pé de uma marionete. Ah, sim. Eu vou mostrar. Eu falei, cara, o que eu vou usar de cachimbo? Eu tinha um pé de uma marionete lá, eu falei assim, é um pé de uma marionete. Eu coloquei. Então, por isso que eu falo para você, sabe? A gente não precisa construir, a gente pode transformar os objetos. Então, se eu não mostrasse que era um pé de marionete, de repente ninguém ia saber que isso aqui não era, né? De repente não é a forma exata de um cachimbo e tudo mais, porque foi como eu falei, a gente trabalhou com materiais que a gente já tinha aqui e a gente fez um trabalho de improviso, né? Essa figura aqui, por exemplo, ó, é uma figura que a gente usa com o PVC. Ela foi feita com o PVC. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Foi feita com o PVC. É uma silhueta, ela podia ser feita de vários outros materiais, né? Mas a gente opta por fazer porque é um material que a gente já tem habilidade para trabalhar. É aquele PVC preto, Lucas? Não, esse é o PVC acrílico de 0,8 transparente, que daí eu passei um spray de tinta nele. Ah, sim. Uhum. Eu uso muito isso para fazer silhuetas, porque ela dá ela dá o escuro da silhueta, mas a tinta ela vai se desgastando aos poucos. E aí esse desgaste natural da tinta forma texturas muito interessantes na figura, sabe? E é um desgaste de movimentação da figura, né? Isso aqui, por exemplo, na ponta da figura, ó, é um pedacinho de juta. Sim. Né? Que é o... Esqueci o nome disso aí. A rede. A rede, né? De caçar borboleta lá, de caçar saci. Enfim. Sim. Então, eu tentei usar nessa improvisação, nesse trabalho, né, de experimento, na live, várias formas de se fazer esse teatro de sombras. Vou pegar agora o celular, vou mostrar para você o lambi-lambi lá. Quero só mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é o que está na imagem aí no fundo da sua televisão, tá vendo? Ah, sim. Uhum. Esse aqui é o nosso beija-flor. Tentar aproximar ele aqui um pouquinho, peraí. Não, tentar aproximar aqui do tecido, que eu acho que daí fica um pouco mais fácil. Essa imagem que eu peguei, ela é de qual mesmo? Ela é do Lambi ou não? Essa que está aí na sua tela? É. Essa que está na sua tela é de um trabalho novo, é um videoclipe que a gente fez para uma música. Esse daí é um trabalho inédito nosso que vai sair nas redes sociais agora em breve. Foi feito para plataformas digitais, para o YouTube. Ó, então dá uma olhadinha, tá vendo? Ó, ele é feito com o PVC transparente, tá vendo? Mas o que é legal? Esse beija-flor, foi a primeira figura que foi um desenho totalmente meu. Esse beija-flor. Só que eu não trabalho com tinta vitrô. Então eu comecei a pensar como que eu ia passar as cores para uma figura nesse PVC acrílico.
E uma coisa que a gente trabalhou um tempo em oficinas para crianças era com canetinha hidrocor, que marcava e ficava. Mas o trabalho não é legal. Assim, a qualidade do trabalho do traço não fica bonito, a cor não fica bacana. Então, o que eu tinha aqui em casa? Eu tinha uns potes de pigmento de tinta acrílica. Sabe esses potinhos de pigmentação? Uhum. Que mistura na tinta branca e você dá cor. Aí eu peguei esses pigmentos, comecei a misturar cores, e aí eu consegui chegar nas cores do beija-flor, né? Que foi essa figura aqui, né? Então ele tem o movimento, as articulações dele são presas com arrebite, e o ponto de controle dele é através de varetas, que são varas parafusadas, que daí a gente coloca parafuso e porca com... Nesse daí são quantas articulações que tem nesse beija-flor? Esse beija-flor só tem dois pontos de articulação, são 3 partes. Né? Então, ele é o meio, junto com a asa. É o meio junto com a asa, o rabinho, a parte de baixo do rabinho e a cabeça. Aham. Na luz, por conta da câmera. Se a gente fez alguma alteração... A Paloma falou que... O Neto perguntou se a gente fez alguma alteração na luz por conta da câmera, né? Quer que eu leia aqui, como ele perguntou? Pode ser, porque eu não estou vendo os comentários, mas a Paloma está no outro celular. Eu estava só esperando um pouquinho para ler aqui. A pergunta dele é a seguinte, do Jairo. Vocês sentem muita interferência / alteração por conta da câmera? Tiveram que fazer alguma adaptação muito grande para o vídeo? Interação e interferência. Como assim que seria uma interação e interferência? A gente teve que alterar a questão da... Por conta da câmera, vocês tiveram que fazer alguma interferência, alguma alteração no modo que vocês fazem? A gente fez testes de dimerização. Ah, não. O trabalho foi totalmente feito para plataforma digital, para live do Instagram. Porque uma coisa que é bem interessante falar é isso. A gente fala, não, agora eu vou fazer um trabalho pela internet. Não é um trabalho para a internet, não é um trabalho para plataformas digitais. Porque cada plataforma digital tem uma linguagem diferente. Então a gente tem que também se atentar a isso. Como que eu trabalho a linguagem do Teatro de Sombras numa live de Instagram? Como que eu trabalho numa live de YouTube, que é totalmente diferente a forma como você vê a tela, né? Como que eu trabalho, de repente, num videoclipe, como que eu trabalho numa intervenção, que pode ser através de uma estreia no YouTube, através do Zoom. Então, a gente tem hoje várias plataformas digitais e cada um tem uma linguagem muito específica para ser explorada. Esse trabalho da live a gente fez para a live do Instagram. Então, ele foi pensado para isso. Mesmo que a gente tenha usado materiais que a gente já tem aqui, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui para você, trazendo para trás a câmera. Esse aqui é o palco do Anjo de Papel. Eu vou mostrar para você. Vocês conseguem ver? Sim. Então, a tela dele é gigante. Né? Gigante para nós, assim, pro trabalho que a gente faz, né? Não é uma tela gigante. É uma tela que tem mais ou menos 1,80 m, mais ou menos, 1,60 m por 1,20 m. Essa tela. E quando a gente fez a live, a câmera precisava ser fixa e a Paloma apresentava a live aqui na frente. Então a gente fechou totalmente a câmera no mesmo lugar onde a câmera já estava fixa. Então a gente tem aqui uma tela de 1,60 m por 1,20 m de altura que a gente está usando 80 centímetros por 80, mais ou menos, né? Que é mais ou menos a telinha aqui do Instagram. No caso da tela compartilhada com você. No caso da outra tela, ela ganha um pouco mais de altura. Mas a gente fez esses testes. Então, eu entrava em live em outra conta, que não tem seguidor, para fazer os testes, ver como que estava a imagem, a qualidade de luz, dimerização de luz, até onde eu posso ir com a luz, né? Sim. Então, assim, aqui você falou, eu não sei se saiu o jeito que vocês queriam mostrar. Não saiu. Eu baguncei um monte de coisa lá. Derrubei um monte de coisa, desliguei a mesa de luz sem querer. Devo ter feito um monte de barulho aí, porque a câmera está muito próxima. A gente está conversando sobre teatro de um monte de coisa. Mas eu vou mostrar para você aqui, para vocês todos que estão vendo, né? Se você quiser desativar um pouquinho os comentários, eu vou mostrar para vocês aqui atrás. Tá, vou desativar então agora. Então, ó, aqui é atrás do palco do Anjo de Papel.
Então a gente tem aqui é uma tenda, né? Então é uma tenda, tá vendo? Aqui é a parte de trás. E aí essa tenda tem um tecido que é blackout nas laterais, nas duas laterais. No fundo também é um tecido blackout. Deixa eu passar aqui. Aqui é a tela de projeção, né? Esses blackout de cortina mesmo? De casa? Esse é um tipo de blackout de tecido. Ó, aqui a parte... eu não sei se você vai conseguir enxergar aqui. Dá para enxergar ou não? Acho que tá escuro, né? Ó, eu cheguei aquela hora. É o tecido que fica atrás. É uma cortina com o próprio tecido blackout. Porque a gente isola a parte de trás também para não ter vazamento atrás do nosso espaço de trabalho. Então são laterais e atrás... E atrás fechado também. Fechado. Isso. Mas é uma cortina, né? Então a gente abre e fecha. Durante a apresentação fica fechada. Aqui é uma mesa de luz. Essa mesa de luz aqui a gente comprou para o anjo de papel. Então é uma mesa que fica posicionada no anjo de papel. Ela fica posicionada mais ou menos no centro, porque ela é usada pelos dois atores manipuladores. Então eu tenho mais ou menos aqui, eu viro aqui e aí eu alcanço a mesa com a minha mão aqui e estou manipulando outra figura com a mão lá. E aí eu faço o controle da luz. Essa mesa a gente tem 12 canais e a gente usa no anjo de papel os 12 canais. Então são 12 fontes de luz que a gente tem. A maior parte delas são fixas, né? Então vou mostrar aqui para você. Esse aqui é um dos refletores artesanais que é geral. Então ele é feito com a carcaça de um refletor de jardim e aqui dentro tem a lâmpada bipino. Dá para ver? Aí ele tá com filtro aí, né? Esse está com filtro. Esse daqui era um refletor, um refletor artesanal que eu fiz e eu usei a carcaça do refletor de jardim para ele poder ter uma abertura maior e conseguir fazer uma geral de tela inteira. Então ele pega a tela inteira aqui. Porque para eu pegar ele quer essa luz, a amber, né? Ele dá uma luz. Mas é por causa do filtro também, ou é por causa da cor filtro também? Não, por causa do filtro. É o filtro. Por exemplo, eu tô sem essa daqui é uma luz que está sem... Essa aqui é uma luz que está sem filtro. Sim. Olha a cor na tela. Então olha a diferença. E aí é o filtro mesmo. Só que esse filtro que eu estou usando aqui é um filtro amarelo, então eu não precisei colocar uma luz mais forte, porque o amarelo ainda é uma cor que deixa passar bastante luz. Quando a gente trabalha com tons que já bloqueia mais a passagem da luz, que nem tem uma luz azul também no espetáculo do Anjo de Papel, a gente começava a perder muita intensidade. Então o que eu fiz? Eu não troquei para um filtro azul mais claro, eu coloquei uma lâmpada mais forte. Então eu coloquei uma lâmpada de 300 watts, porque eram usos muito rápidos, né? Sempre com responsabilidade de saber se isso vai funcionar ou não. Aqui é um outro refletor, ó, que é um par 38, a carcaça. E aí, a mesma coisa. Tem a lâmpada bipino lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tá vendo? Sim. E esse aqui já tem gelatina, ou porta-gelatina. Ele já vem com o refletor, ele já vem com porta-gelatina. Para ele ganhar um pouco de altura aqui, né? Para ele perder um pouco de altura, na verdade, em relação à vara que a gente tem aqui, eu coloquei um cabo de madeira. E aqui uma garra de refletor mesmo. Essa aqui é uma luz que fica mais ou menos na parte de baixo da tela. Tem um outro refletor que fica aqui. Enfim, tem vários refletores que a gente usa aqui. Mais uma última curiosidade do Anjo de Papel aqui, que é essa lâmpada aqui, ó. Essa é a nossa lâmpada de mão. Essa lâmpada de mão foi muito legal, cara. Ela é um funil de carro, de óleo, de troca de óleo. Isso que eu ia falar, parece um funil. Ele é um funil, ó. Então é um funil de troca de óleo. E aí eu coloquei um soquete normal, E47. E aí tem Durepox lá fixando o soquete. E uma lâmpada, como chama? Leitosa. Eu esqueci o nome dessa lâmpada. Uma lâmpada leitosa. É aquela branca, né? Isso, é uma lâmpada branca, aquela leitosa. Essa lâmpada, ela não tem tanta definição, mas a gente queria uma movimentação para simular a lua. Ela não tem definição quando ela está longe da tela. Deixa eu achar aqui. Mas esse funil, ele não é de plástico, não, né? Ele é de metal, né? Ele é um plástico duro. Ele é um plástico rígido, tá vendo? Ó?
a espessura dele? Não E esquenta, não? ele esquenta na mão, mas ele só esquenta, ele não esquenta a ponto de derreter, porque a gente usa muito rápido. Então, assim, ele Aham. aguenta, se eu deixar ele aceso aqui, ele aguenta tranquilo, sei lá, uns 5 minutos tranquilo. Não vai acontecer nada. A gente fez esses testes antes de levar para o palco, né? Deixou ele ligado lá, vamos ver o que acontece. Mas se você E- ficar com ele, tipo, 10 minutos em cena ligado, sem chance. Mas o teatro de ah, sombras é uma linguagem que se esgota muito rápido, né? Então a gente sim. dificilmente vai ter uma cena que vai se estender durante 10 minutos sem uma troca de luz, né? E ele vai na mesa também? Vai na mesa também. Então aquele soquete que eu mostrei para você, Uhum. deixa eu virar aqui. Aquele soquete que eu mostrei para você, ó, ele tem o cabo, aí o cabo fica solto, vem aqui e entra atrás da mesa, Sim. num canal da mesa. Então toda a movimentação também é feita assim. Esse refletor a gente usava para simular uma lua. Então quando a gente encostava ele no tecido, ficava uma bola certinha do funil. E a gente fazia movimentações de um foco para o outro. Muito bacana. Vou mostrar o lambe-lambe para você aqui rapidinho, que já passou um monte de tempo, né? Ó, essa aqui é a nossa caixa, essa é a frente da caixa, né? O Uhum. buraquinho ali. Acho que vou ter que mudar um pouco a... Não, eu viro a caixa aqui, ó. Aqui é a lateral da caixa. Então aqui, ó, esse é o nome do espetáculo, Do fundo do do fundo do mar. mar. Essa caixa, ela é feita de madeira compensado naval e ela foi pirogravada. Então ela foi queimada, Uhum. né? Para fazer todos esses desenhos. Quem fez foi o Rafael. E aí ele pirogravou todas as caixas, as 3 caixas que a gente tem, que são idênticas, são iguaizinhas, para fazer essa personalização por fora. Uma das coisas do Lambi Lambi que a gente queria fazer era manter a ideia de que o Lambi Lambi é por conta da referência dos fotógrafos de Lambi Lambi. Então a Sim. ideia era manter a estrutura da caixa parecida. Nossa, a luz está horrível aqui. Eu sou iluminador, eu fico super incomodado com essas coisas. Tá tranquilo. Melhorou. Aí, o que eu tava falando? Tava falando da caixa. Ah, de manter Manter a a estrutura. referência do fotógrafo, né? Então a gente Uhum. queria, por fora, que parecesse realmente uma máquina fotográfica de lambe-lambe. Então a gente simulou isso com a caixa, né? Então é uma caixa mesmo, e atrás dela tem Uhum. tecido. Agora você mostra lá. A Paloma vai ali para mostrar para vocês. Tá vendo o tecido? Cadê? Deixa eu. Tá um pouco escuro, mas ela vai levantada aí vocês conseguem ver, ó. Tá. Ó, aí tem um tecido, ó. Que aí Aham, o sim. ator manipulador vai por dentro da máquina, igualzinho o Antigamente. fotografia. Mas ao invés de tirar uma Uhum. fotografia, a pessoa vem aqui, se aproxima do buraquinho e aí assiste aqui. Liga a luz azul pra gente mostrar, pá. Essa aqui é a cenografia. Não, pode deixar o mar só. E as 3 caixas têm o mesmo nome ou não? Iguaizinhas, a mesma história, são idênticas. A ideia é fazer apresentações simultâneas para a gente atender um público maior. Ah, Então ele tá, se entendi. comportou As 3 passam a mesma história. a mesma história, exatamente igual. São Uhum. 3 caixas idênticas, porque foi o que eu falei, a intenção nossa não era diversificar as histórias, era a gente Sim. conseguir um alcance maior de público. Né? Uhum. Então, o mesmo público que de repente eu alcanço num palco, né, com 100, 150 pessoas, eu Sim. consegui na rua. Então a gente conseguiu isso e ele se transformou num espetáculo de rua por conta disso. A gente hoje, com 3 caixas iguais, a gente consegue atender um público de 150, 200 pessoas em apresentação contínua, né? Uhum. Então a ideia é essa. Cada manipulador fica na sua caixa e mais uma pessoa que faz a organização e vai colocando as pessoas quando acaba a apresentação. Vou mostrar. Você liga? Já tá ligado? Tá. Ó, ela vai ligar aqui, então. Ó. Eu vou mostrar para você. Ó. Se aproximou do buraquinho aqui, ó. Ela vai ligar para vocês verem. Pode ligar. Ó, espetáculo, tá vendo? Ó?
Ah, tô vendo. É um mar, Uhum. é óbvio que com uma trilha sonora é uma coisa que vai se revelando, né? Olha Sim. lá. E aí a luz apaga, aí é feita uma movimentação desse cenário, não tem problema. Aí ela vai acender de novo, ó, já tá com o fundo do mar já Que preparado. bonito. E aí a gente tem as figuras que se movimentam. Eu vou mostrar para você. A gente... Quer pra lá? Você pega? Consegue? Tudo? É, a gente pega a mala. Vou mostrar uma coisa bem legal aqui, bem interessante, ó. Que você falou, né? Ah, são todas iguais, é a mesma história. Olha a nossa mala, ó. É linha de produção, ó. Então, ó, tá vendo? Um, O terceiro tá lá embaixo. dois, Sim. e aí o terceiro tá lá embaixo. Aí a gente tem um outro personagem aqui, ó. Um, dois, três. Eu acho que aqui dá até pra ver melhor. Dá pra ver? Sim, tá. Isso é tudo PVC, né? Esse é todo PVC. Esse material aqui é todo construído de PVC. Ele foi recortado e pintado. Esse aqui com tinta... Deixa eu ver. Com tinta vitrô. Aí, essa daqui, ó, que eu falei pra você, que a gente usa essas barras roscadas. Deixa eu ver se dá pra enxergar, que eu acho que não vai dar pra ver, não. Aí, acho que agora dá. Dá pra ver? Não tô vendo. Tô vendo só a vara. Só o suporte. É, é a vara mesmo. O suporte é madeira. Esse aqui geralmente usa para enchimento de batente de porta. Aí foi feito um furo Uhum. aqui nele, coloca a vara e aí prende ela com porca e arruela. Ah, sim. Uhum. A gente usou muito tempo, como fala? A armação de guarda-chuva. Principalmente para as figuras do Anjo de Papo, foi o primeiro que a gente fez. Mas eu achava aquilo um pouco frágil demais, às vezes torcia. Então eu consegui encontrar essas barras e a gente conseguiu fazer. E aí sim a gente conseguiu usar isso como uma coisa mais prática do nosso trabalho, né? De usar essas barras para fazer. A nossa Sim. É bateria está acabando. alumínio? É alumínio ou é Não, essa é ferro. ferro? Ferro, né? Vou mostrar para vocês aqui por trás, ó, da caixa. É o mesmo refletor que eu uso lá no Anjo de Papel, tá vendo? Sim. Com lâmpada bipino, tudo. Aí aqui, ó, tem a tela. Aham. Peraí que eu vou ter que colocar no carregador aqui. Lembra até aquele suporte de quadro, né? Dos lados. Exatamente. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz um suporte de quadro e depois ele foi parafusado na caixa. Então ele tem um suporte de quadro com a tela. E aí aqui, ó, essa aqui é a nossa... Não dá, peraí. Vai no fundo branco. Aqui, ó. Gente, por que tá amarelo? Ah, desliga a luz lá atrás pra mim, pá. E ele sai, tipo assim, se precisar trocar o tecido? Trocar o tecido... Ah, a gente nunca precisou trocar. Mas ela é parafusada. Se eu precisar, eu consigo tirar sim. A Sim. caixa inteira ela não é colada, ela é só parafusada, porque justamente por isso, se precisar fazer alguma troca, a gente consegue fazer alguma troca. Essa é a cenografia. Deixa eu trazer aqui de novo para vocês verem como que é mais ou menos a movimentação. Peraí. Desculpa o jeito aqui, a falta de jeito. Ó, então a gente tem aqui, ó, o manipulador ele fica, deixa eu pegar essa cabeça. Ele fica sentado aqui, com esse tecido aqui por cima da cabeça. E a manipulação dessa figura aqui, ela começa acendendo a luz. Então a gente tem esse dimmer aqui, que ele controla esse refletor aqui em cima. Então ele começa assim, ó. Tem uma movimentação aqui de onda do mar.
enquanto isso vai subindo a luz aqui no dimmer. Sim. Aí, aqui embaixo, eu tenho um saquinho, que eu não coloquei, mas é um saquinho de pano, onde ficam as figuras. Eu pego a figura do barquinho aqui, e a do barquinho eu começo a movimentar lá. Uhum. Depois que sai o barquinho, ele afunda, e aí quando ele está afundando, eu tiro o mar com esse dedão aqui, ó. E aí eu coloco a figura encostada lá na minha moldura, e aí eu acendo a luz. E aparece essa daqui. E aí as outras figuras vão se movimentando. A gente tem um videoclipe desse espetáculo no YouTube, que dá para ter uma ideia da construção da caixa, da montagem da caixa, de tudo de como foi feito na estreia, quando a gente tinha uma só. Sim. Aqui, isso não vou mostrar, desculpa, mas eu não vou mostrar como que termina O final. espetáculo. Não. Mas a gente tem um mecanismo aqui, vou mostrar um mecanismo, a gente tem um mecanismo aqui atrás. E a gente puxa esse mecanismo aqui, e aí acontece uma coisa lá na frente da tela. E aí tem uma outra luz aqui, nesse outro dimmer pequenininho, que é uma luz que, esse dimmer aqui, ele aguenta a potência da luz que está lá na frente. Essa luz aqui, não adianta eu colocar dimmer caseiro, que ela não vai aguentar. Ele estoura. Uhum. Então foi comprado um dimmer profissional para fazer esse trabalho. Uhum. Era isso que eu queria mostrar. Quer perguntar mais alguma coisa? Que incrível, eu adorei. Eu agradeço muito, acho que todo mundo agradece aqui, mesmo que tenha, né, essa questão da transmissão, né, mas vai ficar gravado, então quem perdeu, eu acho que todo mundo tinha que ver essa live. Obrigado, Ju. Obrigado mesmo, viu? Eu quero agradecer muito a oportunidade, o convite, porque é uma oportunidade que a gente tem agora de bater um papo, trocar ideias, as pessoas conhecerem um pouquinho mais dos bastidores dos nossos trabalhos, que é muito difícil, né? Esse compartilhamento, mesmo em festivais, eu sempre falo, né? A gente sempre ia muito para festival, encontrava muitos amigos, mas a gente dificilmente conseguia parar, sentar para conversar e bater papo sobre Teatro de Sombras, né? Porque é tudo muito corrido. A gente sai de um lugar, já vai para outro, então não consegue ter esse tempo. Então, isso que vocês estão fazendo, cara, vocês estão de parabéns, assim, é bem legal e a gente ficou muito feliz com o convite, muito honrado por participar com vocês. A gente que agradece muito, agradece pela essa generosidade, até embolei agora, fiquei emocionada, estou a ver tanta coisa bacana, gente, mas pela abertura e assim, pelo empenho de vocês por mostrarem, né, pra gente aí. Eu sei que deve ter muitas coisas, mas, nossa, foi um ganho. Foi um ganho essa live, acho que todo mundo tem que ver, hein? Que bom. A gente está preparando agora alguns materiais novos, né? Porque é legal falar que esse momento de pandemia que afastou tanta gente dos palcos, né? Inclusive eu, que também sou iluminador, estava trabalhando numa produção, e aí eu fui impedido de trabalhar, assim como todo mundo. Por outro lado, né, ajudou muito a gente a se reaproximar do trabalho da Companhia Fios de Sombra, porque a gente teve um momento da companhia que foi bem difícil, que foi uma falta de investimento muito grande na cultura, e aí o nascimento do nosso filho, que foi uma coisa que fez eu praticamente tomar uma decisão unilateral, porque a Paloma não queria parar, mas eu falei, a gente precisa ter uma coisa mais estável, só que sem parar de trabalhar internamente. Então a gente diminuiu muito o ritmo de apresentações, parou de viajar e começamos a fazer um trabalho mais interno de pesquisa, de experimentação e de exploração dessas linguagens, né, com projeção, luz digital, enfim. E agora, na pandemia, foi muito melhor, porque a gente, preso em casa, a gente trabalha no nosso estúdio aqui e desenvolve trabalhos, né? Então, a gente retomou os trabalhos mesmo aqui, acho que foi a partir de maio. Finalzinho de agosto, a gente estava com 4 trabalhos prontos. Assim, já estão prontos, inéditos, para a gente poder colocar nas plataformas digitais. A gente não colocou ainda, porque alguns projetos foram colocados em editais, a gente está esperando ainda, porque são inéditos, a gente não pode mostrar. Mas que agora, em breve, já vai estar aí, e casou com os 10 anos de companhia, né?
que a gente esse ano faz 10 anos de trabalho e aí a gente está fazendo essas comemorações. Isso que eu ia falar, como que é comemorar 10 anos esse ano, né? Ah, meu, acabou sendo especial, né? Você fala assim, meu, como que é comemorar 10 anos de trabalho sendo impedido de trabalhar? Pra gente não foi isso, a gente não está sendo impedido de trabalhar, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar e explorar essas linguagens, né? Então, um dos trabalhos que a gente fez foi um vídeo dança, que vai ser lançado para a plataforma do YouTube. A gente fez um videoclipe também para a plataforma do YouTube. E tem um trabalho de oficina virtual também, que vai ser disponibilizado no YouTube. E tem agora um projeto que a gente finalizou essa semana, que é um projeto muito legal. Eu adianto para vocês, é muito bacana, ficou muito legal. Que é uma oficina, na verdade não é uma oficina, é uma vivência no Teatro de Sombras, pela plataforma Zoom, que trabalha 3 módulos, em 3 dias. Então, é uma continuidade de trabalho que você tem a experiência, você tem a possibilidade de experimentar tudo isso que eu falei para você, de recursos básicos e de explorar os objetos, as fontes de luz, os materiais, os tecidos, as telas de projeção que você tem na sua casa. Então, a gente trabalha com lençol, com papel, com cola, tesoura, todo o material que todo mundo tem em casa. Então, é um trabalho bem bacana que a gente explora bem tecnicamente o Teatro de Sombras, de maneira lúdica, que pode ser feita com toda a família. Sim, que ótimo. Eu passei por uma experiência do curso online Teatro de Sombra, nossa, foi magnífico, assim, foi uma baita de uma experiência e ter essa questão de acessar, ter a oportunidade de outras pessoas também, pessoas distantes, né? Pessoas que talvez você realizando presencialmente, você não ia ter elas, né? Porque mora em outro estado. Então, essa questão de troca mesmo, né? Eu acho bem importante. E de aproximação, né, Ju? Isso é muito legal, Sim. né? Você aproxima as pessoas que estão trabalhando essa linguagem, que tem dúvidas, que querem explorar, mas que não sabem muito o como explorar, né? A gente sempre recebeu muitos e-mails, muitas mensagens nos nossos canais de gente que procurava as informações assim, olha, eu quero fazer um trabalho de sombras, que tela eu uso, que luz eu uso, né? Que luz que eu posso usar como luz. Então, assim, eu acho que é bem bacana. Mas, por outro lado, a gente também tem que ter, nós artistas, temos que ter a responsabilidade e a sensibilidade de não indicar e apontar um caminho específico, mas de você abrir o leque maior e falar, olha, testa, procura, vamos tentar buscar as informações, né? Aprender. Eu acho que o trabalho de formação é muito difícil, porque a gente tem 2 grandes problemas. A gente não tem escolas, universidades que desenvolvam um trabalho muito direcionado a isso, à prática e à vivência. A gente não tem. O que a gente tem acaba sendo pouco em relação à demanda que a gente tem, né? E eu acho que tem muita oficina de gente que acabou de ter aproximação com esse tipo de coisa e que ainda está experimentando. Então, acho que a gente tem que entender como artista que é muita responsabilidade, tanto estar no palco quanto ensinar. E tem um momento de você experimentar, tem um momento de você aprender, tem um momento de você entender, e aí sim, você se preparar para você poder ensinar. Né? Então não é fazendo uma oficina de 1 dia, 2 dias, que você vai anunciar uma oficina e falar que você sabe ensinar sobre teatro de sombras. Enfim, a formação é muito difícil. E eu acho que isso dificulta um pouco, porque quando você aprende errado, é pior do que você não aprender. Sim. Bom, deixa eu ver aqui. A gente já falou também dos 10 anos, já falou dos trabalhos a serem realizados, né, os projetos. Aí eu só quero entender, aí esse espaço aí fica na casa de vocês, é um espaço de ensaio, ele é grande, ele é pequeno? Esse espaço que a gente tem aqui é um salão que foi construído pelos meus pais. Na época, a gente fazia muita festa de aniversário entre a família do meu pai é gigante.
Então, para não ficar gastando com salão de festa, eles fizeram um salão de festas em cima da nossa casa. E aí, depois que meus pais se separaram, a gente, enfim, se separou, a casa ficou, e aí a minha mãe acabou deixando essa casa aqui e esse salão específico para a gente começar a trabalhar, porque foi na época que a gente estava começando a trabalhar, desenvolver o trabalho. Eu falei, meu, tem um espaço lá em cima, grande, a gente tem aqui 6 por 6, mais ou menos, 6 metros por 6, o palco tem, acho que 5 metros por 6, ou 5 por 5,5, alguma coisa assim. E aí a gente foi conseguindo outras coisas que foi somando, né? Então, depois a gente fez uma vestimenta cênica em volta de todo o espaço. Então, todo o espaço tem vestimenta preta. O tablado foi doado por uma produtora daqui de Campinas que fazia uma produção de balé. Ele foi doado para a gente instalou um tablado. Durante um tempo a gente usava linóleo também, porque um dos espetáculos a gente usa um carrinho com rodas. Então a gente foi desenvolvendo em cima do espaço que a gente meio que foi cedido, né? E é fantástico, porque a gente sobe a escada e está dentro do espaço, né? Sim. E isso é tão difícil, né? Você ter um espaço e a sombra... eu sinto essa necessidade. Ela pede você ter um espaço, porque você tem que... justamente que nem você mostrou, né? Essa questão do tecido, né? A gente tem que controlar essa questão da luz, né? Sim. Então é super importante ter um espaço. E vocês, ó, o grupo tá aí. Ter um espaço, tá tudo aí. Mais nada. Precisa de dinheiro. Tem dinheiro, Ju? Sabe, vender, né? É vender. Nem que seja virtualmente, né? Eu trabalhei muito eu fazia a produção dos espetáculos, né? E eu trabalhei muito com venda. A pior coisa que existe para um artista é lidar com venda. E eu lidei durante muito tempo, mais de 5, quase 8 anos. Chegou um momento, cara, que a gente batia tanto com a porta na cara, não pelo nosso trabalho, mas pela falta de investimento na cultura, de forma geral, que eu falei assim, não adianta, a gente está dando murro em ponta de faca, não adianta eu abrir mão de um conforto para o meu filho, para minha casa, para tentar uma coisa que nesse momento não ia funcionar. Então foi uma decisão, né? E agora a gente teve essa oportunidade de voltar. A gente tem tudo aqui, mas não adianta a gente fazer tudo e não ter onde apresentar, e não ter quem leve esse trabalho para quem quer assistir, né? A gente tem tudo, menos o público, né? Então eu acho que a gente precisa desse intermediador, né? Que é uma responsabilidade muito grande também, né? De levar os espetáculos de qualidade para o público, para a gente formar essa plateia, né? Criar uma formação de plateia bacana. Sim, sim. Bom, eu acho que é claro que, né, daria mais duração aqui nessa live, mas agradecer, então, novamente, agradecer às pessoas que assistiram, né? Que tiveram a paciência aí com a nossa conexão. E podem mandar aí, vai ficar gravado no IGTV do Grupo Penumbra, né? Para quem perdeu, fala lá para assistir essa live, tá? Que a gente conheceu os bastidores. E muito obrigada, de forma muito generosa, assim, de vocês, de mostrar tudinho pra gente. Eu adorei, amei mesmo, muito obrigada. Só gratidão mesmo. A gente que agradece a oportunidade, o espaço e o pessoal que assistiu também. E a gente está aberto, quem quiser mandar mensagem, perguntar mais coisas, a gente está bem disponível, bem acessível. Conversa, vamos trocar, porque agora é o momento, está todo mundo dentro de casa mesmo, então tem que aproveitar esse momento para isso, né? Eu acho que o que a gente mais precisa é isso, né, Ju? Essas trocas, eu acho que qualquer formação, sabe? Você ter a oportunidade de pegar, e a oportunidade rara que você tem, que eu tive, de pegar uma pessoa que é uma das mais reconhecidas no trabalho de teatro de animação na América Latina, né, te dar a mão e falar assim, vem, vamos trabalhar junto e vamos desenvolver o trabalho, isso é o tipo de coisa muito rara. E eu tive uma oportunidade muito grande, aprendi muito com o Rafael. E é isso que falta, eu acho, sabe, aqui. Eu acho que não falta tanta escola. Falta a gente ter incentivos para os grupos se abrirem
para outras pessoas conhecerem esses trabalhos já consolidados, de entendimento da linguagem, de como funciona, que essa vivência é maior do que qualquer tipo de estudo, de formação, sabe? Sim, e com essas lives, então, eu acho que o pessoal que está assistindo as lives também está tendo essa formação. É uma formação que, assim, às vezes nem é encontrado nem em livros, porque é muito dessa questão da experiência, né? Essa questão que você vai adquirindo com o tempo, então, e formas distintas, né? Então, esse compilado, eu falo que eu tô em formação nessas lives. Mas tô todo aprendendo mundo tá, bastante. Mas eu acho que isso é o mais importante. Todo mundo está sempre em formação. Sim. Você fala, né? Eu coloquei lá, né? Que a gente está comemorando 10 anos de trabalho. Poxa, legal. É super bacana comemorar 10 anos de trabalho. Isso não quer dizer que a gente é melhor que ninguém. Isso não quer dizer que o nosso trabalho é melhor do que o trabalho de outras pessoas. Tanto que o trabalho que a gente desenvolvia com o Rafael, o repertório que a gente manteve na companhia foi construído em 2 anos. E a gente seguiu apresentando esse mesmo repertório durante os próximos 8 anos. Então, a consolidação do trabalho, de você ver, eu acho que esse tempo de 10 anos é uma coisa que te proporciona entendimento. Você já sabe fazer, você já aprendeu, mas quando você entende o que você está fazendo e o porquê você está fazendo, aí é legal. Aí você começa a encontrar os meios de conseguir passar para outra pessoa adiante o que você está fazendo de fato, né? Não praticamente, não é, eu estou movimentando isso. Não é isso. É o porquê que você está movimentando, como você está movimentando e quais as formas disso, né? Sim, sim. Muito Obrigado. bom. Eu falo demais, desculpa por falar tanto assim. Não, tá ótimo. Então, pessoal, a gente encerra aqui, né, a live de hoje. Vai ficar lá salvo. Então, sigam aí quem não segue a CIA Fios de Sombra, né? Procurem eles nas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube, o Grupo Penumbra também. E estamos juntos, vamos formando essas redes, né? Entre espectadores, entre pessoas que querem aprender mais sobre teatro de sombra, querem fazer novos, né? E quem já está trabalhando aí. É isso. Tchau, Isso aí, tchau. obrigado. Valeu. Uma boa noite. Beijo Valeu. para todo mundo. Beijo para vocês. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Bom, é isso, pessoal. A gente encerra aqui uma live super bacana, né? A gente teve algumas questões de transmissão aí, de conexão, mas quem já viu o pessoal falando aqui, né, que vai assistir novamente, tá incrível. Então, tchau, tchau para vocês. Até. Eu acabei tirando eles e fiquei aqui. Eu falei, vou falar alguma coisa. Então, tchau para vocês.